Esse garoto encontra soldados superfuturistas finalizados em um prédio abandonado e acaba levando uma das armas deles pra casa. E essa arma especial o tira de diversas enrascadas, assim como o coloca em algumas. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Kin, um filme de ficção científica e ação lançado em 2018. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Esses dois irmãos nem imaginam como uma arma vai mexer em suas vidas. Começamos vendo uma troca de tiros usando armas a laser em um prédio abandonado, e logo depois uma explosão acontece, mas ninguém percebe isso por conta do local ser longe de tudo. Aí pulamos para o Rick ligando para o pai do Elijah Solinsky, querendo falar sobre uma confusão em que ele se meteu. Porém o cara não atende, e o educador deixa uma mensagem, dizendo sobre o Elijah ser um bom menino, mas ele vivia entrando em brigas. O cara ainda conta que respeitava o momento pelo qual a família estava passando, só que recentemente tinha notado algumas mudanças no garoto, e gostaria de discutir sobre isso com o pai dele, pedindo para o homem ligar de volta. Depois, o Rick vai até o Elijah falando que o pai dele não ia poder ir no colégio, e ele iria levar o menino para casa. Mais tarde, o garoto chega em casa, mas não fica muito tempo, porque logo ele pega sua bike e vai até o cemitério, onde dá uma passada no túmulo da sua mãe. Em seguida, o Elijah vai até um prédio abandonado e arranca um fio de cobre da parede, vendendo aquilo em um ferro velho. No entanto, o menino não arruma muito dinheiro com isso, resolvendo ir até o prédio onde houve aquela troca de tiros do começo. Lá o Elijah encontra vários soldados caídos, usando trajes futuristas no estilo do Halo, com armas bem estranhas ao seu lado, e o menino fica curioso sobre aquilo, deixando a sua lanterna no chão para pegar um dos armamentos. Incrivelmente, a arma se inicia com o toque dele, mas o Elijah não tem muito tempo para investigar, pois um dos soldados demonstra ainda estar vivo e tenta puxá-lo. Assustado, o menino corre de volta até a sua bike, fugindo dali o mais rápido que pode. Nisso ele acaba deixando a sua lanterna esquecida no chão do prédio. Já em casa, o Elijah está pensando na cena que viu quando seu pai, o Hal, chega para dar uma bronca no filho, por ele estar suspenso da escola. Depois, ele faz o garoto ir até a garagem para ajudá-lo a descarregar a caminhonete. Lá o cara bota o moleque para trabalhar, e fica sabendo mais sobre a confusão no colégio, quando o Elijah diz que apenas estava defendendo uma ofensa que um garoto fez à sua mãe falecida. Sabendo disso, o Hal fica um pouco pensativo, dizendo que é tão duro com o filho porque o mundo é difícil, e dando um sermão no garoto por brigar. A seguir, o cara fala que o irmão mais velho do Elijah, o Jimmy, tinha saído da cadeia e iria jantar com eles aquela noite, avisando que era para o garoto tomar cuidado com ele. À noite, o Jimmy chega na hora em que os dois estão preparando o jantar, falando que só ficaria ali por 2 semanas, e o Hal responde como sabia disso. E claramente existe uma tensão entre o pai e o filho, já que mesmo após 6 anos, o Hal não demonstra ter sentido nenhuma saudade do Jimmy. Vai ver, ele é daqueles caras que entra e sai da prisão constantemente. Aí o rapaz vai para o segundo andar, falando como ele queria ver no que o seu quarto foi transformado. E lá o cara vê que sua cama agora pertencia ao Elijah. Ele também vê a marcação com a sua altura e a do irmão na porta do quarto, além de um par de sapatos bem gastos, dando uma zoada no Elijah por conta deles. E o garoto então responde, dizendo que estava juntando uma grana para comprar um tênis novo. E o Jimmy questiona se era com a mesa da Michuruca que o ganhava do pai. Aí o Elijah não responde, mas deixa no ar que tinha um trabalhinho, e o Jimmy fala que respeita isso. Depois, ele vai embora dizendo que havia um tênis maneiro escondido ali, e se o irmão encontrasse, seria dele. Já no jantar, o Jimmy fala como é bom comer uma comida caseira, após anos comendo uma comida da prisão. E depois, ele faz uma piadinha com as suas novas tatuagens, mostrando que uma é para afastar os maus espíritos, e a outra para afastar mexicanos. E só quem ri com isso é o Elijah, e o Hal só questiona o que o cara irá fazer da vida. E o rapaz fala como esperava que o pai o indicasse para um emprego, mas o cara se recusa, porque o filho é um ex-presidiário. Então isso começa uma discussão, onde o Jimmy reclama do pai ter ido visitá-lo apenas uma vez, e foi para contar sobre a morte da mãe dele. Mas mesmo assim, o Hal se recusa a indicar o filho, e o Jimmy sai da mesa bravo, dizendo que ia encontrar os amigos, e era para os dois não o esperarem acordado. De lá, o rapaz vai até a casa do Taylor Balak, um cara líder de um grupo que deu proteção a ele na prisão, e o irmão dele, o Dutch, só que a proteção deles tem um preço, $60 mil, e essa grana deveria ser paga à vista. O Jimmy, por sua vez, estava ali para mostrar que não fugiria da sua responsabilidade, mas quando o Taylor se dá conta de que ele não está com a sua grana, o cara ameaça o pai e o irmão do rapaz. Aí o Jimmy fala que não tinha a grana ali, mas sabia onde ela estava, por isso o gangster o deixa sair dali vivo. Em casa, o Elijah está sonhando com soldados finalizados no prédio abandonado, e também com uma arma caída num fosso de elevador. Isso faz o menino acordar, e ele vai escondido até o local onde encontra sua lanterna, mas nenhum sinal dos soldados caídos. Então o jovem vai até o lugar do seu sonho, encontrando uma arma caída lá, que parecia chamá-lo, fazendo um barulho que para instantaneamente, assim que ele a pega no chão. Desse jeito, o Elijah vê como o armamento se abre parecendo identificar o seu DNA, e revelando um gatilho escondido. E aí ele aponta a arma se sentindo um gangster, e ela mostra um sistema de mira super avançado. Por isso o Elijah resolve levá-la para casa. Só que na hora que ele está chegando, o Jimmy está saindo em um táxi, o obrigando a entrar pela janela do quarto, enquanto o Hal discute com o filho mais velho, que queria assaltar o cofre da empresa do pai para pagar o Taylor. O rapaz até tenta explicar a situação para o pai, mas o Hal não quer saber e acaba expulsando o filho de casa. E antes de ir, o Jimmy se vira para ele e fala como o Hal o substituiu com o seu filho postiço, lhe dando seu quarto e a sua cama. E isso o Elijah ouve ao sair do quarto e se esconder atrás da escada. De manhã, o Hal entrega para o garoto uma lista de afazeres, falando que se o Elijah
Elijah não iria para a escola, ele teria que trabalhar para ele. Aí, ao invés de fazer o que o pai mandou, o garoto fica na frente do espelho, bancando o gangster com a arma alienígena. À noite, o garoto está dobrando uma roupa, quando Hal descobre sobre ele estar invadindo prédios abandonados para roubar uma sucata e depois vender. Por isso, o homem obriga o filho a entrar no seu carro, dizendo que tinha o telefone de todos os corretores imobiliários no seu escritório, e o menino irá ligar para cada um até encontrar o responsável pelo lugar. Dentro da caminhonete, uma discussão entre pai e filho acontece, dessa vez com Elijah falando como Hal e a esposa apenas queriam ele como um filho substituto, mas o cara desmente isso, falando como amava o garoto, e estava dando o seu melhor para criá-lo sem a falecida esposa. Aí o Hal sai do veículo, percebendo como havia um carro estacionado ao lado do seu escritório, e que as correntes que trancaram o lugar estavam arrombadas. Dessa forma, ele volta até a caminhonete e pega um pé de cabra, falando para o filho ficar ali. Depois, ele dá uma de corajoso e entra no escritório, encontrando o Jimmy, o Taylor e mais alguns levando o dinheiro do cofre. E aí, mesmo com o ex-presidiário desesperado para fazer o pai sair de lá, o Hal enfrenta o bandido, mesmo ele estando armado. E aqui nós já sabemos o que aconteceu. Ele tomou um tiro do meliante. Vendo aquilo, o Jimmy parte para cima do Taylor, disparando a arma dele durante a luta e finalizando um dos comparsas do chefão. Já o Dutch, que também estava ali, leva um disparo no pescoço. E ao ver aquilo, o Taylor larga tudo para socorrer o irmão, dando tempo do Jimmy pegar uma arma e ver o seu pai indo pro céu. Então ele só vê uma saída, pegar a grana e sair dali. E tudo isso se passa enquanto o Elijah está no carro ouvindo música com seus fones de ouvido. Aí ao ver o irmão, o Jimmy tem um momento de indecisão, decidindo levá-lo dali e entrando na caminhonete. Depois, ele sai pelas ruas acelerando tudo e contando uma história fantasiosa sobre o pai ter que trabalhar e ter pedido para ele ir buscar o Elijah, e o garoto engole essa. Ok, o Hal devia se achar o super-homem para encarar 3 bandidos, sendo que pelo menos um estava armado com uma pistola, e ele tinha apenas um pé de cabra. Nesse caso, o cara deveria ter chamado a polícia quando viu a corrente arrombada em um carro estacionado ao lado do seu escritório, e não pegar um pé de cabra e tentar dar uma de Van Damme. E sobre o Elijah não ter ouvido nada, é brincadeira, né? Foram pelo menos 10 disparos, e ele não escutou nenhum deles porque estava com fones. E esses aí devem ser os melhores fones do mundo. A porta do escritório estava aberta, e não tinha nem isso como desculpa. Pelo menos alguns desses tiros o garoto tinha que ouvir. Mas voltando ao filme, em casa, o Jimmy manda outro caô. Ele diz que o pai iria ter que trabalhar dia e noite, mas o rapaz tinha proposto ao homem uma viagem em família para torná-los mais próximos, e o Hal gostou da ideia, mandando os filhos irem na frente, enquanto ele os encontraria depois. E eles iriam para Idaho, na costa oeste dos Estados Unidos, porque a falecida mãe deles adorava o lugar. E caramba, é bem fácil enganar esse moleque. Então os dois fazem as malas, e o Elijah não esquece a sua arma alienígena. Depois, os irmãos saem da casa logo antes do Taylor chegar ali com seu bonde para pegar o Jimmy, mas como ele não estava, eles só destroem um lugar mesmo. Assim começa a viagem dos irmãos, e ao chegar em Iowa, eles fazem a sua primeira parada, onde o Jimmy rouba a placa de um carro, enquanto o Elijah está distraído jogando. De volta ao Taylor, ele está bebendo no funeral do irmão, contando sobre quando os dois eram crianças, e um garoto chamado Big Red roubou o seu Walkman, e ele chegou em casa sangrando e chorando. O Dutch, vendo aquilo, foi com o irmão até a casa do Big Red, e arrombou a porta, encontrando o rapaz na privada, onde deu 6 facadas na orelha dele. Em seguida, ele deixa um Walkman junto com o corpo do cara, e fala que se soubesse que esse seria o fim dele, teria guardado aquele aparelho para o resto da vida. Depois, ele beija o irmão e anuncia que era a cabeça do Jimmy. Em paralelo, o Elijah está mexendo com a sua arma alienígena no banheiro, descobrindo sobre ela ter 3 modos. A seguir, ele sai de lá encontrando o irmão jogado na cama após se embebedar, e um par de tênis sobre a sua cama, que era presente do Jimmy. A seguir, o garoto fuça um pouco nas coisas do irmão, e encontra uma foto deles ainda crianças, junto dos seus pais, mostrando como ele valorizava sua família, apesar de ser um vacilão. Longe dali, 2 soldados com aquela aparência futurística surgem no prédio abandonado, e usando um scanner avançado, eles encontram onde estava a arma caída que o Elijah pegou. Só que a investigação deles é interrompida por 2 seguranças, pedindo para eles saírem dali, e os irmãos do Master Chief põem os caras para dormir. E aqui eu não entendi uma coisa: o Elijah foi várias vezes nesse prédio e nunca apareceu ninguém, e agora querem dizer que lá tem seguranças? E não tem como falar que é só porque está de noite, já que o garoto foi lá de madrugada e não tinha ninguém, além de estar rolando um tiroteio. Será que o dono do local contratou seguranças da noite pro dia? Se ele fez isso, o cara tá com azar, hein? Porque com certeza ele não vai conseguir mais seguranças. De manhã, o garoto vai estrear o seu pisante novo, indo até a máquina de refrigerante, onde ele tem a ideia de pegar a chave do carro, o celular do seu irmão e ligar para o seu pai, pedindo desculpas por ter pego as coisas do prédio e falando que via o cara em Idaho. E eu nem preciso falar que isso vai dar ruim, né? Essa mensagem acaba nas mãos do Taylor, e com ela, o bandido descobre para onde seu alvo estava indo. Já a viagem dos irmãos continua, com o Jimmy ensinando o Elijah como dirigir e fazer zerinhos. E à noite, após fazerem o número 1 na beira da estrada, os dois vão para uma boate adulta. Na entrada, o Jimmy suborna o segurança para deixar o irmão entrar, e do lado de dentro, ele entrega uma grana para o moleque da dançarina que mais gostara. É então que eles conhecem a Millie, uma das dançarinas do local, e o Jimmy se embebeda, enquanto o Elijah se enche de refrigerante. E bom, pelo menos ele teve o bom senso de não dar álcool para o irmão, né? A Millie conversa um pouco com o Elijah sobre quem eles eram e para onde estavam indo, questionando o motivo de um pai deixar o seu filho menor de idade entrar num carro com um louco como o Jimmy. Aí o cara doidão responde lá da mesa dele que o irmão estava aprendendo lições de vida e como ser um homem. Nessa hora, Millie se vira para o Elijah, perguntando se ele se sentia mais homem. Depois, a dançarina fala que lugares como aquele nunca transformam
transformar o ninguém em um homem, completando que o Jimmy era tão homem quanto ele. Em seguida, ela é chamada para dançar, e o Elijah decide dar para a moça todo o dinheiro que tinha. E aí, ele começa uma conversa com o irmão, onde revela ter dificuldade para se enturmar na escola, e tenta puxar um assunto sobre a relação do Jimmy com o Hal. Mas o cara foge, tentando subir no palco onde a Millie se apresentava. Então, vários seguranças vão tirar ele de lá, pois era proibido fazer isso. E o dono do lugar, o Lee Jacobs, fala como só não expulsou o rapaz e o irmão ainda, por causa da grana que eles estão gastando. A seguir, a Millie tenta intervir pelo rapaz, e é tratada como lixo pelo dono do lugar. Por isso, o Jimmy tenta retrucar, e termina levando uma surra, enquanto o irmão é levado pra fora. Só que isso permite ao Elijah pegar a arma alienígena e voltar para dentro com ela, dando uma amostra da sua força ao ouvir um taco escorregar e atirar contra ele achando que era alguém, fazendo a mesa de sinuca desaparecer e abrindo um buraco na parede. Isso assusta o Lee e seus capangas, e eles deixam os irmãos saírem dali, enquanto a Millie se aproveita e vai com os dois querendo fugir daquela vida. Longe dali, vemos que ter atirado com a arma mandou um sinal de alerta para os soldados futuristas, e agora eles sabiam mais ou menos a localização dela, por isso eles roubam duas motos e aceleram em direção aos irmãos. Já o trio para em uma plantação, porque o Jimmy gostaria de ver o estrago que a arma alienígena podia fazer, mas ela não respondia a ele. Somente o DNA do Elijah é aceito para a arma funcionar, e como ele é adotado, o Jimmy não pode usar o fuzil. Assim o cara pede ao irmão para dar alguns tiros e um monte de feno, e o Elijah dá, indicando a sua posição para os soldados futuristas. É então que o Jimmy se lembra que nessa correria acabou deixando todo o seu dinheiro na boate, uma mala com $60 mil, e a Millie questiona quem são eles, pois os rapazes tinham uma grande quantia de dinheiro e uma arma alienígena. Desse jeito, o trio acaba em um motel de beira de estrada, o qual a Millie tem que pagar, por conta do Jimmy estar sem a sua grana. Lá a dançarina pergunta ao Elijah como ele conseguiu uma pequena cicatriz na mão, e o garoto responde que foram seus pais biológicos, quando ele ainda era um bebê. Aí a Millie fica com pena dele, mostrando as suas, revelando que elas eram um motivo para a moça fugir de casa e entrar para aquela vida, e com isso ela se aproxima um pouco mais do menino. Já do lado de fora, ela conversa com o Jimmy sobre os motivos que a levaram a fugir com eles. Primeiro, a Millie pensava em se livrar do Lee, porque ela estava em uma espécie de prisão, e por fim, a Millie pensou em roubar os irmãos e fugir. Fora que não seria uma tarefa difícil acabar com eles dois, se os caras tentassem dar uma de engraçadinho, e com isso ela arranca umas risadas do Jimmy. Depois, a mulher fala sobre não saber qual mentira o rapaz contou para o irmão, mas ele iria acabar descobrindo uma hora ou outra, e ela deseja que seja algo bom. Além disso, a Millie fala como conhecia uma forma deles recuperarem o dinheiro, mas os dois precisariam do Elijah e da arma alienígena, e também os irmãos tinham que dar uma carona para a mulher até a costa oeste do país e dividirem o dinheiro com ela. E aí o Jimmy aceita e tenta convencer o irmão a entrar nessa, só que apesar de aceitar participar, o Elijah é contra ferir alguém, e o irmão promete para ele que isso não irá acontecer. Longe dali, o Taylor para em uma loja, pedindo para ir ao banheiro, mas o balconista fala que o banheiro era apenas para funcionários, por isso o gangster se alivia ali mesmo. Nessa hora, um dos capangas dele entra na loja, perguntando quando eles vão descansar, e o Taylor diz que o cara vai descansar quando falecer, alertando ele para tomar cuidado com o chão molhado. De volta aos irmãos, eles vão com armas alienígenas e com máscaras até onde o Lee estava jogando cartas, e não me perguntem por quê, já que o Lee claramente ia reconhecer os dois pela arma. De qualquer forma, eles conseguem recuperar a grana, e o Jimmy ainda deixa um belo chute nos Países Baixos do Lee, com os cumprimentos da Millie. E aí os dois fogem dali, sendo seguidos pelo Lee e a sua turma. Por isso, o Elijah para no meio do caminho, disparando contra o carro do chefão, antes de entrar na caminhonete e sair dali, deixando o irmão e a Millie muito felizes com a atitude dele. E cara, eu não sei como é que o Lee tá conseguindo correr depois de levar aquele chute, só se esse cara não tiver nada ali guardado, porque isso dói pra caramba, e demoraria um tempo pra ele se recuperar. Em paralelo, os dois soldados futuristas chegam até a boate e usam um paranauê tecnológico para descobrir o que aconteceu ali, vendo pela primeira vez a cara do Elijah. De manhã, o garoto acorda após sonhar com um dos soldados, ouvindo do Jimmy que como eles estavam com sorte, o trio deveria ir até a cidade de Las Vegas, pois estavam perto dali. Aí eles usam parte do dinheiro para arrumar um quarto em um hotel de lá, onde o Jimmy fala o quanto amava o Elijah e o considerava um irmão de verdade. Depois ele resolve contar a ele o que aconteceu com o pai, mas os dois são interrompidos pela Millie e o cara desiste de falar. Então ele sai para jogar, enquanto o irmão e a moça vão comer. E é nessa hora que tudo desanda para o Jimmy, pois o Elijah vê na TV uma notícia sobre a morte do Hal após um assalto em seu escritório, e os dois filhos do cara eram suspeitos do assassinato. Vendo isso, o garoto vai cobrar o irmão, entrando na área do cassino, onde só eram permitidos maiores de idade, e assim ele chama a atenção dos seguranças do local, que logo prendem os dois, enquanto a Millie finge que não os conhece e sai de fininho. Desse jeito, os irmãos acabam sendo levados para a delegacia de polícia do condado de Sulaco, e o Taylor vê essa informação na televisão, por isso ele e os comparsas vão pra lá. Já na delegacia, vemos que o Jimmy estava preso, e o Elijah apenas estava ali como parte do procedimento, mas ele não estava sendo acusado de nada. Então o garoto vai falar com o irmão, e o Jimmy conta exatamente como tudo aconteceu, mas o Elijah interrompe ele, dizendo que o Hal só era severo com eles, porque o mundo não é fácil, e que um bom homem toma a decisão certa mesmo que ela seja difícil, e em seguida ele sai dali. Nessa hora, o Taylor chega ao local questionando ao guarda que fica na entrada se os irmãos estavam ali, mas o cara se recusa a falar e o gangster finaliza um policial. Dá a entender ao vilão que os dois estavam ali, e ele manda os seus capangas invadirem a delegacia atrás do Jimmy. E o que vocês me dizem dessa policial que estava atrás de um vidro blindado e atirou acertando o vidro? Depois, ela ficou parada esperando o Taylor acertá-la pela
abertura na proteção. Aí os gangsters deitam os policiais da delegacia, e um deles entra ferido na sala onde o Elijah estava, falando para o menino se proteger, mas o jovem implora pela sua arma alienígena, e surpreendentemente, o cara entrega as chaves e diz onde ela estava. Em seguida, o garoto sai para ir até a sua arma, e um dos vilões entra na sala arrastando o policial ferido até o Taylor, onde ele é finalizado. A seguir, o gangster vai até o Jimmy e o tira da cela, falando como queria o Elijah ali para ver o irmão falecer. Enquanto isso, o agente Morgan Hunter do FBI chega e se encontra com alguns policiais do lado de fora, que se dizem prontos para invadir a delegacia. Mas eu acho que eles não estavam prontos não, porque esse cara com um fuzil põe eles para correr. Aí ao ouvir os disparos, o Taylor vai ver do que se tratava, deixando um capanga ficar de olho no Jimmy. No entanto, esse cara não dura muito tempo, porque o Elijah surge com a sua arma alienígena e dispara contra ele. E pelo visto, aquela regra de não ferir ninguém foi pro espaço, né? Isso faz um dos capangas revidar, atirando contra o moleque, e o Jimmy se joga contra o cara, desviando a direção do disparo e chamando a atenção do bandido. Por isso, o Elijah dispara nele. Já o terceiro vilão está portando um fuzil escondido atrás de um armário, fazendo os dois irmãos buscarem cobertura também. E quando o Elijah tenta acertar ele, o menino é quase atingido por uma chuva de balas, efetuando um disparo que leva embora o teto do local. Do lado de fora, a agente Hunter vê a explosão e fica impressionada com aquilo, querendo pôr as mãos naquela arma. Já do lado de dentro, o vilão está recarregando após gastar toda a munição tentando acertar os irmãos, e o Elijah aproveita a ocasião para acertar o armário, derrubando ele em cima do homem. Em seguida, outro gangster aparece atirando, e o menino muda o modo da arma, disparando e causando uma enorme explosão, que faz o Jimmy pedir ao irmão que volte a usar a arma no modo anterior, e deixa a agente Hunter de queixo caído. Nessa hora, a tropa de elite da polícia chega, e os dois rapazes se rendem, ao mesmo tempo em que o Jimmy faz mais uma declaração ao irmão, pedindo para o garoto ser mais como o Hal do que como ele. É aí que o Taylor chega apontando uma arma para a testa do Jimmy, e os soldados futuristas surgem de moto quebrando tudo, com as suas roupas à prova de balas. Então a agente Hunter manda que invadam o local. O Taylor dá um tiro na cara do Jimmy, e os soldados futuristas lançam uma granada do tempo. Tudo isso acontece na mesma hora, e o tempo fica congelado. Os únicos que podem se mexer são os dois soldados e o Elijah. Nesse instante, os caras que pensamos serem aliens tiram suas máscaras, revelando que são humanos de um outro mundo, que era bem mais avançado que o nosso. E o Elijah é do mesmo mundo que eles, por isso ele ainda podia se mexer e usar aquela arma. Isso tudo é contado por um dos soldados, na esperança de conquistar a confiança do menino e levar o fuzil que estava com ele, pois a arma não era desse mundo e não podia ficar aqui. Aí ele também conta como o mundo de onde vinha estava dividido por uma guerra, e o Elijah seria muito importante nesse confronto. Assim, ele foi mandado para a Terra na esperança de que estivesse seguro. Porém, o outro lado terminou descobrindo, e mandou aqueles soldados do prédio abandonado para finalizá-lo. Por sorte, o cara e seus companheiros os interceptaram e conseguiram derrotá-los, mas aquela arma ficou para trás, e eles tiveram que voltar para buscá-la, já que nada do seu mundo poderia ficar para trás, só o Elijah, né? Mas enfim, resumindo, ele seria uma espécie de John Connor desse universo, e os soldados finalizados no prédio eram os exterminadores, e esse cara junto à mulher são os exterminadores bonzinhos. No entanto, nada disso convence o menino, e ele só cede mesmo quando o cara mostra a mão, onde tem uma cicatriz igualzinha a dele, e isso pode ser interpretado como uma marca de família, e o cara é o irmão do Elijah de outro universo, ou aquele soldado era o menino no futuro, e essa interpretação fica com vocês, mas pelo que ele fala, eu acredito que o soldado seja um irmão dele mesmo. Após isso, ele diz que o garoto nunca estaria sozinho, e em breve eles se encontrarão novamente. Depois ele pega a arma e entra em um portal para voltar à sua terra. Aí tudo volta ao normal, e o Taylor é finalizado pelo próprio tiro, porque o soldado futurista tinha alterado a trajetória da bala para proteger o Jimmy. No entanto, ele termina sendo preso, e a agente Hunter tenta tirar do Elijah a localização da arma, mas não tem nenhum sucesso. E encerramos com o garoto se despedindo do irmão, a Millie chegando e uma marca na mão do Elijah. Fala galera, o que você faria se fosse o Elijah? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.